Salve, salve, terceirão! E aí, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Professor Leanderson falando aqui, Colégio Dominique Ubatuba, beleza? Galera, vamos dar continuidade aos nossos estudos, né, sobre eletrostática, né? Na aula passada nós fizemos a introdução à eletrostática, o que é eletrostática, o que a eletrostática estuda, né, o conceito de cargas elétricas e os princípios que regem a eletrostática, né, que é o princípio das cargas elétricas, que é o processo de Dufay, o princípio de Dufay, desculpa, e o princípio da conservação de cargas, tá? Que foi proposto por Benjamin Franklin, beleza? A aula de hoje, tá? Sugiro que abra a apostila na página indicada aqui no slide, tá? Volume 10, página 8, né? Capítulo 19. Hoje nós vamos entender como se dá o processo de trocas de cargas, tá? Entre superfícies, tá? Que são os processos de eletrização. Então, a troca de cargas entre superfícies é chamada de eletrização, tá? É, Quais que são as consequências da eletrização, né? Tem uma experiência que você já deve ter visto, né? Que a pessoa chega e esfrega um- uma flanela ou um pedaço de papel em um canudo, né? E ele coloca o canudo próximo a objetos bem leves, como pedaços de papel rasgado ou palha de aço, ele consegue atrair esses objetos leves, né? Por quê? Porque existe um processo de atração e repulsão que eu expliquei na aula passada, né? Que cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem, né? Então existe uma situação, né, de atração, né? No caso é atração, né? Quando você atrai os objetos leves, né? Para a superfície do bastão que você friccionou, né? Com a flanela ou com o papel, né? E esses são fenômenos, né? Que provam os princípios de atração e repulsão, tá? É... Como se dá essa troca de cargas? Como se dá essa eletrização entre superfícies, tá? Eu tenho três processos de eletrização que podem ser feitos, tá? Eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução, tá? Então eu posso trocar cargas entre superfícies dessas três formas. Eu vou explicar cada uma delas, né? A primeira, que acho que todo mundo já conhece, é a eletrização por atrito, tá? Que foi o exemplo que eu dei do canudo, né? Você chega, passa uma flanela em um canudo e coloca o canudo próximo a pedaços de papel bem leves, né? Bem pequenos, né? Você vai atrair esses pedacinhos de papel, né? Aqui nessa tirinha que inclusive está na apostila, né? Do Garfield, né? Nem sei se é da época de vocês, né? O Garfield estava aprontando com todo mundo aqui, né? Foi lá, deu choque no dono dele, o John, né? Ele vai lá, caminha no tapete felpudo, vai lá, ele esfrega as patinhas, ele fricciona as patinhas no tapete, né? Ele chega, dá o choque no Odd, né? Que é o outro animalzinho que fica na casa dele, né? Que é o amigo, bota entre aspas. Quem assiste Garfield sabe o que eu tô falando, né? Chega, dá um chocão no Odd, ele continua caminhando aqui, né, no tapete e vai comer. Na hora que ele chega, ele entra em contato com a tigela de ração, né, acaba estourando tudo na cara dele, né? Na hora que ele tava aprontando, ele tava adorando a situação. Ele tava falando que adora eletricidade estática. Na hora que ele se deu mal, ele fala que odeia, né? Então, eletricidade estática, galera, é o tipo de eletricidade causada por essa troca de cargas. Não necessariamente você precisa ter uma corrente elétrica, tá? Corrente elétrica a gente vai estudar em eletrodinâmica, tá? Que seria eletricidade dinâmica, tá? Então o que acontece? Quando o Garfield ele fricciona, quando ele esfrega as patinhas no tapete felpudo, o Garfield que estava inicialmente, que ele pode estar neutro, né? Ele troca cargas com o tapete, com a superfície do tapete, eletrizando as patinhas dele. Por isso que ele consegue dar choque em todo mundo, tá? Inclusive nele mesmo, né? Quando ele entrou em contato com a tigelinha aqui dele, com a ração, com a comida dele, né? Aí vão perguntar, poxa professor, mas como é que se dá essa eletrização por atrito, né? Como eu expliquei anteriormente, eu posso pegar um pente e uma flanela, tá?
esfrega um no outro. Um dos dois objetos, ele vai ter tendência de perder elétrons, conforme nós vimos na aula passada, né? Quando você perde elétrons, você fica com carga positiva, tá? Só corrigir aqui. Então, quando você perde elétrons, você fica carregado positivamente, tá? Quando você ganha elétrons, você fica carregado negativamente, tá? Pessoal, eu vou falar mais uma vez. Tome extremo cuidado que quando o objeto ele fica com carga positiva, não é que ele ganha prótons, tá? O próton ele fica quietinho lá no núcleo. Eu expliquei na aula passada, né? Quando eu fui explicar sobre a estrutura da matéria, né? Que a matéria é composta de moléculas, que são compostas de átomos, que são compostas por prótons circundados por elétrons. O próton ele fica quieto lá no núcleo, ele não sai do lugar. Você precisa de uma energia muito grande para poder tirar um próton do núcleo, né? Aí já seria a fissão nuclear. O elétron que circunda em torno do núcleo é ele que vai ser trocado entre as superfícies. Então aqui, pessoal, o pente, tá? Ele fica carregado negativamente e a flanela fica carregada positivamente. Ficou meio distante, eu vou dar um zoom aqui, ó. Pronto, agora ficou melhor. Agora dá para chegar melhor. Quando você atrita o pente e a flanela, o pente ele fica carregado negativamente e a flanela fica carregado positivamente, tá? Um perde, o outro ganha, tá? Para manter a lei da conservação de cargas. Então, se um dos objetos perde uma determinada carga, se um dos objetos perde uma determinada carga, ele fica positivo, né? Se um elétron. Pera aí, galera, deixa eu respirar aqui. Quando o objeto ele perde elétrons, ele se torna com carga positiva. Ele vai ter uma determinada carga positiva. O outro objeto vai ganhar elétrons. Ele vai ganhar a mesma quantidade de elétrons. E nós vimos que a carga a carga elétrica é dada pelo número de elétrons vezes o E, que é a carga elementar do elétron, né? Que nós vimos que é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, tá? Então essa carga é proporcional ao número de elétrons. Então se um perde uma carga, por exemplo, de 6 coulombs, o outro vai ganhar uma carga de 6 coulombs, tá? Para obedecer o princípio de conservação das cargas, tá? Que é o princípio que nós vimos lá na aula passada, beleza? Bem, aí conforme eu falei, né, como determinar qual superfície que ganha elétrons e qual que perde elétrons, né? Existe uma lista de materiais, tá? Chamada série triboelétrica, tá? Que é uma lista de materiais que podem ser atritados em ordem, tá? Crescente de afinidade eletrônica. O que significa isso, tá? Afinidade eletrônica vamos colocar eletronegatividade, tá? Em ordem crescente de eletronegatividade, que é a tendência que o corpo, que a substância tem de receber elétrons. Então, quanto mais para baixo eu for caminhar nessa lista, maior a tendência de eu receber elétrons, tá? Quanto mais para cima, maior a tendência de perder elétrons. Então, por exemplo, se eu vou esfregar dois objetos, sei lá, uma superfície de prata e uma superfície de... Vou pegar qualquer um aqui. Cabelo humano. Se eu vou esfregar um garfo no meu cabelo, pronto. Olha que beleza, né? A prata, como ela está mais para baixo na série triboelétrica, tá? Ela vai ter a tendência de receber elétrons, porque ela tem uma tendência maior de receber elétrons. O cabelo humano, ele vai perder elétrons, né? Então ele vai ficar com carga positiva, enquanto que a prata vai receber elétrons e vai ficar com carga negativa,
tá? Então você vai, quando você esfrega duas superfícies feitas de materiais que estão nessa série triboelétrica, quem está mais para cima tem a tendência de perder elétrons. Quem está mais para baixo tem a tendência de ganhar elétrons. Tá? Só lembrando, gente, que afinidade eletrônica ou afinidade elétrica não é a mesma coisa que eletronegatividade. Tá? É que a ordem na tabela periódica, se você for caminhar para saber a ordem crescente de eletronegatividade, é a mesma da afinidade eletrônica. Tá? Na verdade, a afinidade eletrônica é a quantidade de energia liberada para receber um elétron. Tá? E na tabela periódica, ela caminha da esquerda para a direita, de baixo para cima. E a afinidade eletrônica também cresce. Tá? Então, tem essa associação entre afinidade eletrônica e eletronegatividade. Beleza? Bem, o segundo tipo de processo de eletrização, galera, é a eletrização por contato. Tá? Eletrização por contato. Eu tenho dois objetos, tá? Um deles está inicialmente neutro, tá? Pessoal, só toma extremo cuidado que quando o objeto está neutro, não é que não tem elétrons e não tenha prótons, tá? Quando o objeto ele está neutro, significa que o número de prótons é igual ao número de nêutrons, tá? Quando eu tenho um objeto carregado e eu coloco em contato com um objeto neutro, tá? Existe a troca de cargas, tá? Só uma observação, tá? Para poder existir uma eletrização por contato, uma troca de cargas por contato, tá? Os dois objetos eles têm que ser condutores condutores elétricos, tá? O que são condutores? São materiais que facilitam a circulação de cargas, circulação de elétrons, tá? Por exemplo, metais, né, como cobre, prata, ouro, né, a própria água, né. Então, se você tem essas dois condutores em contato, você consegue fazer a troca de cargas por contato. O contrário de materiais condutores são materiais isolantes, como porcelana, borracha, madeira. Você não é que você não consegue, é que a troca de cargas por contato entre materiais isolantes é bem menor, tá? É quase desprezível, tá? Então, observe a seguinte situação. Eu tenho duas esferas condutoras, tá? Sendo que a primeira... Eu vou pegar duas esferas azuis aqui, sendo que a primeira está carregada negativamente, tá? E a segunda está neutra, tá? Quando você encosta uma na outra, ou seja, você coloca elas em contato, como essa esfera aqui está neutra, o que significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons, né? Então, os prótons eles vão ser atraídos pelos elétrons da outra esfera, né? E os elétrons e parte dos elétrons que estavam na esfera negativamente carregada, ela vai passar para cá quando entra em contato, tá? No final das contas, as duas esferas vão ficar com carga negativa, tá bom? Então a gente não pode confundir, tá? Que uma esfera neutra ela tem prótons e elétrons, tá? Uma esfera negativa, uma esfera carregada negativamente, ela tem excesso de elétrons em relação a prótons. Quando você coloca uma esfera neutra e uma esfera negativamente carregada, ela vai ceder um pouco desse excesso de elétrons para a esfera neutra e as duas ficam carregadas negativamente. A mesma coisa ocorre se essas duas esferas verdes, se estivessem carregadas positivamente, tá? Então eu tenho essa esfera condutora com outra esfera condutora, coloco em contato, só que aí, galera, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Que no caso da esfera negativamente carregada com a esfera neutra, os elétrons eles saem da esfera carregada para a esfera neutra, tá? No caso dessa esfera verde que está positivamente carregada em contato com uma esfera neutra, não é que vai doar prótons, tá? Ele vai ter o fluxo contrário. Ele vai sair da esfera neutra e vai para a esfera carregada, né? Por quê? Porque aqui eu tenho mais prótons
que elétrons. Os elétrons da esfera neutra, que é a mesma quantidade de elétrons, é a mesma de prótons na esfera neutra, né? Os elétrons eles vão ser atraídos para a esfera positivamente carregada, porque os opostos se atraem, né? Essa esfera que era neutra, ela perde elétrons. Se ela perde elétrons, ela vai ficar positiva, tá? Então, galera, bota em contato, não esqueçam disso. Quando você coloca em contato uma esfera negativamente carregada com uma neutra, o fluxo de elétrons ele se dá da esfera carregada negativamente para a esfera neutra. Ele vai para a esfera neutra. Quando você coloca em contato uma esfera positivamente carregada e uma neutra, o fluxo ele sai da esfera neutra. Tá? Então cuidado com essa diferença aí. Beleza? Continuando aqui. Outra coisa importante que eu estava esquecendo. Essas duas esferas aqui, tá? Elas têm dimensões diferentes, elas têm tamanhos diferentes, tá? Se elas têm tamanhos diferentes, tá? Qual que era a carga inicial? Ela tinha uma carga aqui, né? Vamos supor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos supor, a carga é de 8. 8Q, né? Essa carga pode ser, sei lá, um número qualquer, tá? E aqui a carga era 0, tá? Quando eu coloquei essas duas esferas em contato, no final, essa daqui ficou com a carga de mais 5Q e essa outra carga ficou de mais 3Q, tá? Desculpa, aqui faltou um mais aqui, tá? Então o que ocorre? Quando as esferas são de tamanhos diferentes, dimensões diferentes, né? A distribuição das cargas ela não é igual, tá? Agora, se as duas esferas fossem do mesmo tamanho, do mesmo material, né? Aí cada uma vai receber metade da carga total, porque você tem que conservar as cargas, né? Porque se no começo eu tinha 8 de carga, 8Q, eu tenho que terminar com 8 de Q. Só que aí no caso esse 8Q está distribuído nas duas esferas, tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando eu coloco duas ou mais esferas em contato, né? Vamos supor, uma esfera está carregada e as outras duas estão neutras, que é esse caso aqui, ó. Então eu tenho uma esfera positivamente carregada, que vale mais Q, é uma carga positiva, tá? E essas duas a carga é 0. Aqui a carga é 0, aqui a carga é 0. Beleza? Quando as três esferas entram em contato entre si, tá? Os elétrons das duas esferas neutras, elas vão ser atraídas pelos prótons, pela carga positiva da esfera carregada. Então você vai ter um trânsito de elétrons aqui. Elétrons vão passar da esfera neutra, das esferas neutras, né, que são duas, para a esfera carregada positivamente, né? O que aconteceu? Como as três esferas são iguais, tá? As três tiveram a mesma carga, tá? Porque aqui, qual que era a minha carga inicial? Minha carga inicial. Meu Q inicial era de mais Q. Quanto tem que ser minha carga final? Ó, cada um ficou com Q sobre 3. Então ficou Q sobre 3 mais Q sobre 3 mais Q sobre 3. Né? Que é igual a 3Q sobre 3. Simplificando aqui, vai dar a própria carga, Q. Tá? Então houve conservação de carga. Lógico, supondo que o sistema esteja isolado. Né? Isso aí a gente vai... nos exercícios vai ter essa observação, né? Suponha um sistema isolado, né? Então, se eu tenho um sistema isolado, a carga ela tem que ser conservada. Tranquilo? Bem, quando eu tenho uma esfera muito pequena e uma esfera não, desculpa, quando eu tenho um objeto de muito pequeno em contato com um objeto muito grande, tá?
ele tem a tendência de perder todo o seu excesso de carga. No caso aqui, nesse exemplo, essa esfera pequena estava carregada negativamente, havia excesso de elétrons. Tá? Ele está em contato com um objeto muito grande. O que aconteceu com os excessos de elétrons que tinha na esfera menor? Foi tudo para a esfera maior, para o objeto maior. Tá? Situação que pode ocorrer, tá, gente? Planeta Terra. Tá? O planeta Terra é um objeto muito maior do que qualquer coisa que esteja sobre a superfície dele. Então, por exemplo, aplicação dessa situação. Eu posso... Vou projetar um para-raios. Vou colocar no alto de um prédio, né? Enfim. Toda instalação elétrica que se preze tem que ter um aterramento, né? O pessoal chama de fio terra, né? Então você tem um fio que ele sai da instalação e vai diretamente para o chão. Se você for passar ao lado de um prédio, de um apartamento que tem um para-raios, você vai ver uma espécie de um conduíte, uma espécie de tubo, vamos botar assim. O conduíte que é um fio que ele sai diretamente do para-raio do aparelho e vai diretamente para o chão. Todo aparelho elétrico ele tem ele tem um fio, desculpa, ele tem um fio que serve para aterrar, para o aterramento, para quando houver uma descarga elétrica muito grande, essa parte desse excesso de eletricidade ele vai direto para a terra, sem causar curto-circuito, danos, enfim, né? Então a eletrização por contato ela é super útil por conta disso. Um outro exemplo, uma outra aplicação. Bem, aqui está um caminhão que transporta produtos inflamáveis. Gasolina, sei lá, álcool, enfim, produtos inflamáveis. Observe esse fio aqui, ó, que sai do caminhão. Tem esse fio corrente. Ele sai do caminhão e entra em contato no chão. Aparentemente, parece algo como se fosse uma peça solta ou falta de cuidado com o caminhão, mas na verdade não é, galera. Essa corrente solta, esse fio solto aqui no caminhão é de propósito, tá? Por quê? Principalmente em locais secos, isso acontece, tá? Quando você pega na maçanete um carro, né? Por exemplo, a pessoa tá andando de carro, aí você precisa, aí você vai ter que entrar no carro da pessoa. A pessoa acabou de parar e você bota a mão na maçaneta, você vai tomar um choque, tá? Por quê? Porque quando o carro está andando em locais secos, né, em dias de vento, o vento ele atrita com a superfície do carro. Então você acaba eletrizando, né, o carro por atrito, a superfície do carro com o ar. Você acaba tendo ou você acaba tendo um desbalanceamento de cargas, gerando uma eletrização por atrito do carro com o ar, tá? Quando você entra em contato, você vai sentir essa eletricidade. Mas em locais secos, tá? Aqui em Ubatuba, que é o local úmido, dificilmente acontece, tá? Imagina um caminhão que é bem maior, andando em velocidades maiores, tá? O que vai acontecer? Vai eletrizar muito mais, né? Então, se eletrizar muito mais, pode ocorrer uma faísca. E faísca mais produto inflamável é uma mistura que dá ruim, né? Então, o que o pessoal faz? Ele coloca esse fio ou essa corrente em contato com o chão para que toda a eletricidade estática do caminhão, na superfície do caminhão aqui, ele corra e vai direto para a terra, porque a terra é um objeto muito maior do que o caminhão. O caminhão que estaria carregado, ele vai perder toda a sua carga para a terra, porque a terra ele vai absorver todo o excesso de prótons ou elétrons do caminhão. Beleza? E tem o último tipo de
processo de eletrização, que é a eletrização por indução, tá? Induzir alguém a fazer algo, é forçar alguém a fazer algo, né? Então, quando você vai eletrizar por indução, você vai forçar uma eletrização, tá? Situação seguinte: eu tenho um bastão eletrizado positivamente, beleza? Próximo a uma esfera condutora neutra e apoiada numa superfície, numa base, né? Que tem que ser material isolante, não pode ser material condutor, senão você acaba perdendo. Vai haver fuga ou entrada, né? De elétrons aqui por essa base, então tem que isolar aqui, beleza? Esse bastão ele vai funcionar como um indutor, porque está carregado positivamente. Se essa esfera é neutra, ela tem prótons em mesma quantidade que elétrons, né? Os elétrons eles vão se aproximar do bastão, enquanto que os prótons eles vão se afastar, né? Porque iguais se atraem, opostos se repelem. O bastão ele vai fazer o papel de indutor. Ele vai induzir as cargas, os elétrons aqui no caso. A esfera ela vai fazer o papel de induzido. Ele vai ser induzido a fazer essa distribuição de cargas, né? Depois de uma situação qualquer, depois na presença do bastão aqui, tem que deixar o bastão próximo. Os elétrons eles vão continuar próximos ao bastão, tá? E você aterra a esfera. O que vai acontecer? Os elétrons que estão na Terra, eles vão ser atraídos pelos prótons que estão desse lado aqui da esfera da esfera condutora, né? Quando esses elétrons eles subirem, a esfera que era neutra vai passar a ser negativa. Então eu vou ter o bastão positivo e a esfera negativa, tá? Ainda com a presença do bastão, eu posso cortar esse aterramento aqui, esse fio, tá? Como a base ela é isolante, não vai fugir carga elétrica por aqui pela base e vai ficar permanentemente eletrizada. Aí eu posso afastar o bastão e e essa esfera ficar eletrizada. Pessoal, quando isso acontece, tem aquela experiência lá que a pessoa bota a mão numa esfera gigantesca, que é o gerador de Van de Graaff, tá? E a pessoa que tem cabelo comprido, o cabelo levanta, né? Devido à repulsão elétrica. Por quê? Porque essa esfera sofreu um processo de eletrização. Tudo bem que é bem diferente desse aqui que eu estou explicando, é um pouco mais sofisticado, mas essa esfera fica eletrizada e a pessoa que toca nela, né, vai levantar o cabelo por conta da força de repulsão elétrica. Beleza? Então, indução é quando você induz, você força a atração elétrica. Algumas aplicações da eletrização por indução é um aparelho chamado eletroscópio. Tá? O que o eletroscópio faz? Ele detecta se um objeto está carregado ou não. Tá? Então, eu tenho dois tipos de eletroscópio que eu vou mostrar aqui para vocês. O eletroscópio de folhas. Por que folhas, né? Porque no meio dos constituintes do aparelho tem duas folhas que podem ser de ouro, tá? Ou pode ser até mesmo tiras de latinha de refrigerante, tá? O ideal é que seja ouro, né? Porque o ouro ele tem propriedades melhores para a condução de energia, né? De energia não, de cargas elétricas, tá? Só que, por exemplo, se você quiser fazer um eletroscópio caseiro, você consegue, tá? Se você tiver uma esfera de alumínio, ferro, ligado a uma barra de ferro e você colocar uma rolha de vinho, de cortiça, que é um material isolante, numa garrafa de vidro, você consegue fazer um eletroscópio, beleza? Quando você coloca um objeto qualquer carregado, tá? Seja ele positivamente ou negativamente,
as cargas negativas do eletroscópio, tá? Elas vão subir porque os opostos se atraem e as cargas positivas elas vão se afastar, tá? Então aí bem, para saber se é positivo ou negativo, né, se esse objeto que está sendo aproximado do eletroscópio é positivo ou negativo, depende de como foi eletrizado, depende se foi por atrito, aí tem que consultar aquela listinha lá que é a série triboelétrica, né? Você consegue saber, tá? Quando o objeto ele é carregado negativamente, vai acontecer a mesma coisa, só que vai inverter apenas as cargas, né? Porque se aqui eu tenho carga negativa, as cargas positivas elas sobem para o topo do eletroscópio e as cargas negativas por repulsão ela vai parar nas folhas, né? Ó, como aqui é negativo e aqui é negativo, as folhas elas se abrem. Tá? Uma coisa que esqueci de falar. Porque você vai ter repulsão também nas lâminas aqui de ouro ou de alumínio, tá? Então, quanto maior a carga, quanto mais carregado estiver esse objeto aqui, maior é a abertura das folhas. Beleza? Só uma observação, né, que eu esqueci de falar, o frasco de vidro, tá? Ele é material isolante também, tá? Tem que tomar cuidado pra você não colocar de repente fazer é que o vidro é transparente, né? Mas evitar de frascos feitos com material condutor de elétrons, tá? Então, o eletroscópio ele consegue detectar se esse objeto aqui está carregado ou não. Então, esse primeiro é o eletroscópio de folhas. E o segundo tipo de eletroscópio é o pêndulo eletrostático, também conhecido como eletroscópio pendular, tá? É, eu vou ter um pêndulo de um material isolante, pode ser madeira, né? Um fio pendurado e uma. Pode ser uma bola de cortiça ou até mesmo de papel, tá, gente? Ou bola de papel. Essa esfera aqui, essa bola de papel, de cortiça, tanto faz, ela tem que estar neutra, tá? Você não pode atritar ela com nada, deixa ela quietinha lá. Você pega um bastão que está eletrizado, né? Sei lá, por atrito ou por contato, você eletriza esse bastão, né? E aproxima dessa bola que está neutra. O que vai acontecer? Os elétrons eles vão chegar mais próximo dos prótons que estão, das cargas positivas, né? Que estão no bastão, se aproxima das cargas negativas que estão na esfera. Enquanto isso, as cargas positivas elas vão se afastar por causa da repulsão. Tá? O que vai acontecer? A bolinha vai chegar perto do bastão. Quanto mais o fio estiver inclinado, mais carregado esse bastão está, porque a indução vai ser maior. Beleza? Então aqui está dois exemplos de eletrização por indução. Tranquilo? Pessoal, eu vou deixar um vídeo no link ou no card, tá? Eu vou ver o que eu vou fazer, tá? O card vai aparecer aqui ou embaixo, sei lá, né? No vídeo. Que eu vou sugerir esse vídeo aqui do canal Manual do Mundo, tá? Uma experiência, tá? Chamada Desvio Mágico da Água, tá? Que vai usar eletrização por atrito e eletrização por indução. Assista esse vídeo, é bem rapidinho, é um vídeo de 5 minutos, tá? É bem legal. E você vai ver a aplicação, né, da eletrização, né, dos processos de eletrização. Só não tem eletrização por contato, mas no vídeo vai mostrar exemplos de eletrização por indução e por contato e por atrito, desculpa. Tranquilo? Então é isso aí, gente. 35 minutos de vídeo. Eu vou deixar alguns exercícios aqui de sugestão, né, que a gente vai conferir em sala de aula. Exercícios de 1 ao 7 da seção de atividades da apostila 10, página 15. Beleza, pessoal? Não deixe de fazer, não esperem a aula, né, para começar a resolver. Se movimentem, tranquilo? Obrigado pela atenção, valeu mesmo. Espero que vocês estejam todos bem. Estou gravando aqui no sábado, dia 5 de setembro, então, ou seja, no meio do feriado. Espero que vocês tenham um feriado tranquilo, tá? E a gente se vê no encontro relativo a essa aula de processos de eletrização. Um abraço a todos.
Vai. Valeu.